A disputa entre a Colômbia e o Peru pela Ilha Santa Rosa. Em 1934, Afrânio de Melo e Franco ensaiava o discurso que seria proferido na sessão de encerramento da Conferência Colombo-Peruana, realizada no Rio de Janeiro, que visava solucionar a questão de Letícia. O conflito, que ficou conhecido como a Questão de Letícia, iniciou-se em 31 de agosto de 1932, quando alguns peruanos, em sua maioria civis, ocuparam o porto fluvial amazônico de Letícia, na região de fronteira entre o Peru, a Colômbia e o Brasil. A mencionada região era habitada tradicionalmente por peruanos há quase um século, mas tinha sido incluída no território colombiano em 1922 por um tratado de limites denominado Salomón-Lozano. O Brasil posicionava-se contra as resoluções deliberadas pelo tratado pelo fato de ele não interpretar de maneira favorável o acesso dos colombianos ao curso do rio Amazonas. O presidente colombiano Gustavo Petro declarou nesta quinta-feira que não reconhece a jurisdição do Peru sobre uma ilha localizada no rio Amazonas, na fronteira entre os dois países. A Colômbia não reconhece a soberania do Peru sobre a chamada Ilha de Santa Rosa e desconsidera as autoridades de fato impostas na área. Os esforços de pacificação do conflito começaram alguns meses mais tarde, em dezembro de 1932, por meio de uma proposta preliminar formulada por Afrânio de Melo e Franco. A proposta previa a entrega temporária do território de Letícia ao governo brasileiro, que seria responsável pela futura restituição desse território à Colômbia. Nesse ínterim, se realizaria no Rio de Janeiro uma conferência destinada a rever os termos do Tratado de Salomón-Lozano. Porém, os acontecimentos não seguiram o curso imaginado por Melo e Franco. A mediação do conflito, a partir de 25 de março de 1933, pela Liga das Nações, desequilibraria momentaneamente a resolução pretendida na questão de Letícia em âmbito continental. Santa Rosa sigue siendo territorio peruano. La vez pasada no es el primer tema que sale con Santa Rosa. Vivo hace 20 años aquí en esta isla. Muy fácil subirse un avión, bajar, tomarse una foto, hacer 1000 promesas y después no hacer nada. O Comitê da Liga das Nações propôs um acordo preliminar segundo o qual a administração do território durante a resolução do conflito seria entregue a uma comissão composta pelo coronel Arthur Brown, o capitão Francisco Iglesias e o capitão Alberto de Lemos Bastos. Os cruciais esforços diplomáticos de mediação empreendidos por Melo e Franco podem ser observados no seu discurso de encerramento na Conferência Colombo-Peruana, cujo desfecho concretizou-se com a assinatura do Protocolo da Amizade que pôs fim ao conflito. O documento sintetiza a orientação diplomática direcionada para o fortalecimento da ideia de pan-americanismo e para a política conciliatória no continente. Tanto hacemos una vida en unión con Brasil y Colombia y Perú también. Pero no hay vías de comunicación. La única vía es el río o aérea. Somos oriundos del Perú. Entre a nossa proposta brasileira, feita logo depois de produzido o conflito, e o acordo que se chegou mais tarde em Genebra, não há senão a diferença de que, naquela, o território de Letícia seria devolvido no prazo mais curto ao Estado a quem pertence, conforme o tratado existente, ao passo que, na segunda, seria administrado durante um ano em nome desse Estado por uma comissão mista nomeada pela Sociedade das Nações. Todo o desenrolar das negociações pode ser acompanhado pela leitura da documentação que compõe o seu acervo, hoje guardado na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, composta de ofícios diplomáticos, notícias de jornais e correspondências. A atuação de Afrânio Melo Franco na resolução da questão de Letícia lhe rendeu também uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 1935. A
polêmica envolvendo a ilha de Santa Rosa se deve ao fato de que o curso dos rios amazônicos se altera com o passar do tempo. A imensa força das águas destrói ilhas e cria outras novas na medida em que as águas trazem ou levam sedimentos. Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre a linha de fronteira no Rio Amazonas, que muda naturalmente seu leito com frequência, criando novas ilhas. Segundo os habitantes mais antigos da região, a ilha de Santa Rosa surgiu nos anos 70. Ela não existia antes e o seu surgimento dividiu o curso do Rio Amazonas em duas partes. El cambio de ruta del río Amazonas va a seguir ocasionando de nuevas islas, de nuevos lugares donde se va a desviar el agua. Portanto, essa situação não existia quando foram firmados os primeiros acordos. Contudo, a leitura do artigo 1º do Tratado Salomón-Lozano ajuda a pôr uma luz sobre essa questão. Ali diz exatamente: sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del río Atacuarí en el Amazonas, y de allí por el talveg del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y el Brasil, establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de outubro de 1851. Então, confirmando o que diz o tratado, segue por uma linha reta que, desta desembocadura, vá até a desembocadura do rio Ataquari, no Amazonas, e daí a fronteira segue pelo talveg do rio Amazonas até a fronteira entre o Peru e o Brasil. Então, nós temos dois problemas. O primeiro é que a ilha Santa Rosa não existia antes dos anos 70 do século XX e depois que surgiu foi ocupada por cidadãos peruanos de forma irregular. E o segundo é que é preciso determinar por onde passa a linha do talveg do rio Amazonas nesse trecho da tríplice fronteira. O talveg é o ponto mais profundo do leito dos rios. Ele é um acidente geográfico causado pela força das águas e as leis internacionais permitem que seja usado como marcador de fronteira. Então, as fronteiras fluviais não passam necessariamente pelo meio das águas. Contudo, usar os talvegs como fronteiras é algo muito questionável, porque os rios muito caudalosos provocam o seu constante deslocamento. Dessa forma, independentemente de qual país tenha feito ocupação irregular ou de qual país tenha deixado de povoar o que era seu, há uma grande probabilidade de que o ganho de causa seja dado segundo a regra da linha do talveg. Por onde será que passa o talveg do rio Amazonas nesse trecho? Deixe a sua explicação nos comentários. Um abraço e bons ventos a todos.